Minha gente, vamos trazer aqui agora informações a respeito do Dia da Justiça, que é celebrado hoje. E um levantamento da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará, a DEPEC, mostra que mesmo com um aumento de 22,5% no número de defensores nos últimos anos, o Ceará ainda apresenta um déficit quando comparado à ocupação de cargos no Ministério Público, cerca de 409, e também no Poder Judiciário, principalmente no interior do Estado. Hoje, como eu disse, 8 de dezembro, é celebrado o Dia da Justiça, e essa data chama a atenção especialmente sobre a importância da garantia de direitos a toda a população brasileira. E sobre essa situação dos defensores públicos, e também esse dia em geral, a gente vai conversar a partir de agora com a defensora pública Aline Miranda. Doutora Aline, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao Conexão. Bom dia, Sábio, bom dia, Elisiane, ouvinte. Bom dia. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Doutora Aline, a primeira pergunta que eu lhe faço é sobre os desafios, especialmente para a categoria dos defensores, para essa questão da garantia dos direitos a toda a população, mesmo aí a categoria ainda enfrentando esse déficit em relação aos profissionais. Exatamente, a Defensoria Pública é a justiça. E nós estamos falando aqui no estado do Ceará, por exemplo, de 348 defensores públicos para atender uma demanda de cerca de 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas, olha. Isso que se você considerar apenas aqueles que estão no CAD único. Mas as pessoas que estão em vulnerabilidades, que não são apenas as financeiras, que necessitam dos serviços da Defensoria Pública, é muito maior. Essa situação se agrava se você considerar que o número de pessoas em situação de pobreza no país aumentaram, segundo os últimos dados do IBGE, em quase 50% o número de pessoas em situação de pobreza. Então, essa demanda, ela tende, ao longo dos últimos anos, ter aumentado drasticamente, sobretudo os impactos da pandemia. Então, esse número de 348 defensores públicos no estado do Ceará para atender 5 milhões de pessoas, apenas aos registrados no CAD único, ela é absolutamente incompatível. Nós não conseguimos efetivar o direito a essas pessoas que é garantido constitucionalmente e quando, de acordo com a emenda da Constituição, nós deveríamos ter pelo menos um defensor em cada comarca, em toda a cidade, em toda a comarca do país. Então, nós estamos muito longe de atingir a efetivação do acesso à justiça e aos direitos das pessoas vulneráveis. Aline, você já falou mais como seria aí uma realidade melhor para atender toda uma população. Mas essa dificuldade que a gente está comentando aqui hoje, ela se concentra mais no interior, acontece também aqui na capital? Como é que funciona? Tanto na capital quanto no interior. Nós precisamos reconhecer que há uma concentração da população nas grandes metrópoles. Então, há a necessidade de ter um aporte de defensores grande nas capitais, que é onde também se concentram essas situações de pobreza extrema, de desfiliação social e que demanda muito o serviço da defensoria. Mas na capital temos um déficit muito grande de pessoas, de defensores públicos. Então, é um problema crônico, capital e interior. Ele precisa ser visto de uma forma macro e descentralizada. Não se pode esquecer que no interior é onde há o maior déficit do número de defensores. E, doutora Aline, como é que você imagina que essa situação pode ser revertida, especialmente para ampliar o acesso aí das pessoas, que têm um perfil para serem assistidas pela Defensoria? Como é que esse auxílio aos profissionais, esse auxílio às pessoas, ele pode ser ampliado? O primeiro ponto, Sábio, é a realização de público, que preencham pelo menos essas 125 vagas ociosas. Porque nós temos criados por lei, o que já não contempla a necessidade, mas já temos criado por lei 465 casos de defensores. Como eu disse, apenas 348 estão ocupados. Existe um déficit de 125 cargos. Além dos cargos,
É preciso que se invista em equipar tecnologicamente a Defensoria Pública, otimizar o acesso dessas pessoas e descentralizar, quando a gente diz interiorizar ainda mais a Defensoria Pública. São alguns dos pontos que a gente visa como prioritários, né? A questão do concurso público, a questão de equipar a Defensoria, tanto tecnologicamente como de pessoal técnico de apoio, né, que ajude o defensor público a otimizar o seu atendimento. Eu estou falando para você, por exemplo, que um defensor público ele atua basicamente sozinho, com, no máximo, um estagiário de direito, né? E nós temos as outras instituições do sistema de justiça que deveriam estar todas alinhadas em termos de capacidade de prestar um serviço eficiente à população, de acordo com a demanda. Nós temos, por exemplo, o Ministério Público, que possui uma grande equipe de assessores técnicos, que otimiza demais o serviço. Na Defensoria Pública, nós não temos esse profissional, nós não temos assessores técnicos, jurídicos, eu me refiro. Então, nós ficamos muito limitados no nosso campo de atuação. E é bom que a gente diga que a Defensoria Pública não se restringe ao acesso ao judiciário, a processos dentro do fórum, tramitando, para que a população entenda. Nós atuamos para além disso, nós atuamos na prevenção de conflitos, nós atuamos na mediação de conflitos, nós atuamos na educação em direitos, na educação política, no fortalecimento da democracia. Tudo isso é papel e, sobretudo, a Defensoria tem um papel extremamente relevante, que é no alcance da justiça social. Nós vivemos num país extremamente desigual, onde nós temos altos níveis de pobreza, altos níveis de exclusão social, e a instituição, por excelência e por razão de existir, que promove esse combate, que é a Defensoria Pública. Então, nós precisamos de uma instituição para que a gente tenha a justiça social almejada, a diminuição das desigualdades sociais e a consolidação de um país democrático. Perpassa pelo trabalho dos defensores públicos. Nós conversamos aqui, minha gente, com a defensora pública Aline Miranda a respeito dessa demanda tão importante aí dos defensores. Parabenizar também a doutora Aline aí pela celebração, né, do Dia da Justiça e, é claro, estendendo a todos os profissionais da Defensoria Pública, defensoras e defensores e também a todos que trabalham, né, na área da justiça aqui no nosso estado. Muito obrigado mais uma vez, doutora Aline, pela sua participação aqui no Conexão. Eu que agradeço, Salve, Elisiane, e dizer que a Defensoria Pública está à disposição de toda a população cearense. Mesmo com suas dificuldades, nós fazemos da fraqueza força para prestar um serviço de qualidade. Precisamos do apoio da população para que a gente possa cada vez melhorar esse serviço. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, né, a Defensoria, que é nossa parceira desde o início aqui, que está sempre trazendo, né, temáticas importantes aqui para a população. Muito obrigada.